Eu sou Leandro Cabido, jornalista e comentarista esportivo, e já convido vocês para deixarem o seu like, se inscreverem no canal e, é claro, ativarem o sininho de notificações. Bom, e para começar, aliás, não sei nem por onde começar, né? Tanta coisa que acontece no Cruzeiro que às vezes a gente fica perdido até na pauta. Bom, vamos focar agora no treinador e depois eu falo um pouco sobre o aspecto político. O novo treinador do Cruzeiro será o Mozart, né? Ex-jogador da equipe do Flamengo, do Curitiba, do Livorno, do Bordeaux. Para quem não se lembra, ele também serviu a seleção brasileira em algumas convocações e ele estava aí sem emprego como técnico. Aliás, esse é um ponto sério da questão porque ele praticamente não tem experiência alguma, né? Ele tem 41 anos, fez alguns trabalhos ali como técnico do CSA e também do Curitiba. E, segundo o Rodrigo Pastana, o nome ideal para dirigir o Cruzeiro neste momento é Mozart. Mas o que me chama a atenção é por que o Mozart, né? E assim, o Mozart ele tem um trabalho tão pequeno como técnico de futebol, e aí pequeno não é nem na questão de ser um bom técnico, ser um técnico ruim. Na verdade, é curto o tempo dele como técnico. Eu não consigo avaliar nem as características de fato que ele imprime no seu dia a dia de trabalho, no tipo de jogo que ele prefere. Então, nem para isso dá pra gente fazer aqui uma análise mais segura, né? Diferentemente, por exemplo, do Felipe Conceição, que a gente já tinha alguns bons trabalhos que ele havia desenvolvido. No Cruzeiro não deu certo, mas a gente tem que lembrar que no América ele fez sim um bom trabalho. Com o Mozart especificamente, eu não tenho a menor noção de como avaliá-lo nesse sentido. E isso é muito grave. É grave porque o Cruzeiro escolheu um técnico bastante inexperiente para o momento que vive o clube. O Cruzeiro hoje, ele precisa de ser assertivo no mercado de técnicos, porque o Cruzeiro só tem uma opção até o fim da temporada. E querendo ou não, o Mozart é um all-in com uma carta bem mediana. A gente não tem a menor noção do que o Mozart pode fazer. Torcer, obviamente, para dar certo, para o Cruzeiro se reerguer, etc. Mas a chance de dar errado, ela é gigantesca. E ela é gigantesca porque ele não tem experiência. E não só é questão da experiência, ele tem um elenco que é fraco também para desenvolver um trabalho decente. Então, o que a gente vê aqui é uma diretoria completamente perdida. Aliás, já parecia que a demissão do Felipe Conceição era um caso pensado, porque a escolha do Mozart já foi ventilada ontem à noite, após a demissão do Felipe lá em Juazeiro. Então, o que me chama muita atenção é isso, a velocidade do Cruzeiro para a escolha do técnico. Quando, na minha avaliação, pelo menos essa é a minha opinião, o Cruzeiro poderia pensar até o fim de semana para definir de fato um novo técnico, tá? Por mais que isso atrapalhe um pouco, né, o rendimento em relação ao Campeonato Brasileiro da Série B, pelo menos no próximo jogo, é fato que o Mozart vai chegar, vai assinar o contrato e não vai treinar a equipe diante do Goiás, né? É um tempo muito curto, o jogo já é depois de amanhã e eu tô gravando aqui na quinta-feira. Então, neste momento eu vejo a diretoria completamente perdida. Aliás, o Sérgio Santos Rodrigues, ele tá mostrando que ele é incapacitado para desenvolver um bom trabalho à frente do Cruzeiro. Ele já sofre uma pressão gigantesca e ele se fecha com gente que, na minha opinião, também não tem capacidade de gerir o futebol do Cruzeiro. O Rodrigo Pastana já dando as cartinhas dele, né, mostrando que ele de fato é que vai mandar. Se for uma escolha inadequada, ele vai sofrer também. Então, a situação do Cruzeiro é muito complicada. É complicada porque a gente não tem nem parâmetro para avaliar o desempenho, o trabalho e a carreira do Mozart como técnico. Situação difícil, situação complicada. O Cruzeiro aí já tem dívidas a pagar, senão vai tomar outro transfer, né, que a gente chama com relação a essa punição de não poder assinar com jogador algum. Tem essa dívida que o Cruzeiro tem com o defensor do Uruguai com relação ao Arrascaeta. Cara, a situação do Cruzeiro ela é complicadíssima, é muito difícil, mas fazendo um resumo aqui para vocês, Cruzeiro deu um all-in com uma carta ruim e vamos ver se ele vai ter sorte dos outros adversários também não terem cartas boas, né? Porque se tiver, meus amigos, o Cruzeiro vai amargar mais uma temporada na Série B se não for um candidato forte ao rebaixamento.
A situação do Cruzeiro é complicadíssima, mas as informações de momento são essas. Vamos ver se o Mozart vai conseguir efetuar um bom trabalho no Cruzeiro, porque senão, meus amigos, como eu já falei, a coisa pode piorar. Um abraço e até a próxima.